Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bom dia a você que nos acompanha sempre aqui na telinha da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem, um programa que fala sobre qualidade de vida e bem-estar. E olha, a tireoide é uma glândula que tem um papel extremamente importante de ajudar a regular o metabolismo e equilíbrio do organismo, estando relacionada ao funcionamento do coração, cérebro, fígado e rins. Por isso, hoje, ela é o nosso tema, viu? Além disso, a tireoide também influencia o crescimento, o ciclo menstrual, a fertilidade, peso e estado emocional. O mau funcionamento da tireoide pode acontecer devido a diversas doenças que podem afetar esta glândula. Então, para esclarecer dúvidas a respeito destas doenças, convidamos mais uma vez a endocrinologista Estela Carvalho, a doutora Estela que está aqui conosco, então, para falar sobre os problemas, as doenças da tireoide. Bom dia, doutora. Bom dia, Renata. Satisfação em recebê-la mais uma vez aqui conosco, porque percebemos que a tireoide ela tem papel fundamental no nosso bem-estar, na nossa saúde, não é mesmo? Sim, a tireoide ela regula todas as nossas funções, Renata. Então, realmente é um órgão bastante importante. Doutora, e o que é a tireoide, então, para a gente começar a entender o nosso tema? A tireoide é uma glândula que pesa mais ou menos 25 gramas e ela fica realmente localizada na região anterior do pescoço, como está aqui no plasma, só um pouquinho mais abaixo do que está esquematizado aqui, mas realmente aqui na frente, da parte do pescoço. Certo. Quando a gente começa a falar de tireoide, sempre vem aí alguns termos que todos nós já ouvimos escutar, alguém se queixar, como por exemplo o hipertireoidismo. O que é o hipertireoidismo, doutora? O hipertireoidismo é uma doença onde a tireoide está funcionando demais. É o excesso da função da tireoide. Ela funciona hiper, né? Hiper. Ela funciona de forma exagerada, desordenada. Então, o indivíduo produz muitos hormônios da tireoide e as suas funções vão ficar exageradas. Ele vai ficar muito acelerado. Por exemplo, o que eu percebo se eu posso de repente estar com problema de hipertireoidismo? Quais são os sintomas que vai aparecer? Então, a pessoa vai ter irritação, ele vai ter palpitação, né? A frequência cardíaca vai estar exagerada, vai estar elevada, perda de peso, insônia, irritabilidade. Esses são alguns dos sintomas. Isso. Mas e quais são as causas do hipertireoidismo? Tá. A causa principal de hipertireoidismo aqui no nosso meio é a doença de Graves. É uma doença autoimune, onde o indivíduo produz anticorpos que vão estimular em excesso a tireoide. Aí ela vai funcionar demais e o indivíduo vai ficar com o metabolismo acelerado, exagerado. Do outro lado, então, do hiper, nós temos o hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? Se o hiper é uma produção exagerada, um funcionamento exagerado, o hipo vai ter uma queda, doutora? Isso, exatamente o contrário do hipertireoidismo, né? O indivíduo vai passar a produzir menos hormônios da tireoide, porque a tireoide está funcionando mais lentamente e todas as reações orgânicas vão estar desaceleradas. Então, é o contrário do que acontece no hiper. E aí, quais os sintomas que aparecem em quem tem o problema? Nessa situação é importante eu lembrar que muitos pacientes que têm hipotireoidismo podem não apresentar sintoma algum e a gente acaba detectando através do exame de rotina. Mas os sintomas clássicos de hipotireoidismo são sonolência, retenção, né, inchaço, né, de líquido, né, no caso, o intestino vai ficar mais lento, né, ele pode ter constipação, a pele seca, unha fraca, queda de cabelo. Doutora, quando a gente fala que um age de mais e o outro age de menos, na verdade, a tireoide, a gente falou no começo, é uma glândula. Sim. Ela vai estar ali liberando hormônios e aí vem esse peso. Aqui ela trabalha demais e libera demais. Aqui ela trabalha menos e libera menos. É na questão hormonal, na liberação dos hormônios? Exatamente isso, Renata. É na função, né? Ela está produzindo hormônios da tireoide. Se ela começar a trabalhar demais, ela vai produzir hormônios demais. Se ela passar a trabalhar de menos, ela vai reduzir bastante a quantidade de hormônio que ela produz. E o descontrole hormonal realmente reflete na nossa vida. Exatamente. O que é mais comum, o hipo ou o hiper? O hipotireoidismo é bem mais comum.
E as mulheres sofrem com algum tipo específico? São as mais acometidas por algum tipo específico? Sim, na verdade, as doenças da tireoide, todas as doenças da tireoide são mais comuns na mulher. Certo, doutora. Então, falando hoje sobre os problemas, as doenças da tireoide, tem também uma outra situação. A tireoidite de Hashimoto, doutora. Certo. O que significa? Ah, tá. Tireoidite de Hashimoto, na verdade, é uma doença inflamatória crônica que é a causa principal do hipotireoidismo. Então, a causa mais comum do hipotireoidismo é essa doença crônica que, como a tireoide ela está cronicamente inflamada, ela vai funcionar pouco. Então, ela vai levar ao hipotireoidismo. Que é a baixa produção. Isso. Mas como que a pessoa desenvolve a Tá. tireoidite de Hashimoto? Os mecanismos não são completamente elucidados, mas é uma doença autoimune. É aquela doença que eu falei, que o indivíduo produz anticorpos que, ao invés de estar destruindo vírus, bactérias, elas vão atacar o próprio organismo. Então, no caso da tireoidite de Hashimoto, os anticorpos inflamam a própria tireoide do paciente. Esses são problemas que podem aparecer em qualquer idade, doutora? Desde a criança até o adulto. E na criança, tem alguma dificuldade de se identificar, já que o metabolismo da criança ele é mais acelerado, a criança tem um comportamento mais, às vezes, Certo. diferenciado, mais agitado? Certo. Na criança é importante falar que desde o nascimento é feito o teste do pezinho. Então, é uma oportunidade para diagnosticar problemas da tireoide, hipertireoidismo, hipotireoidismo, já ao nascimento. Ao longo do desenvolvimento da criança, se ela tiver também distúrbios da tireoide, vai ficar claro porque ela pode apresentar dificuldade no crescimento, ela pode apresentar dificuldade no desenvolvimento intelectual dela, do aprendizado. Então, vai chamar a atenção também. E quando é hipertireoidismo, os sintomas são muito claros, muito específicos e é muito difícil passar despercebido. O hipotireoidismo é mais devagar, então realmente pode haver um atraso no diagnóstico, mas se ele for levado ao pediatra, né, examinado, então acaba descobrindo. Inclusive, a nossa apresentadora Luana Najara enfrenta o problema, ainda lidar com o problema. A gente mostra já na nossa matéria de hoje, que é daqui a pouquinho, depois do intervalo, bem rápido. Você de casa não saia daí, entenda mais sobre as doenças da tireoide. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Hoje falando sobre doenças da tireoide. A doutora Estela Carvalho está aqui conosco para esclarecer o tema de hoje. Eu estava perguntando no intervalo, inclusive, já que nós explicamos, né, doutora, a questão do hiper e do hipo, na presença de um desses problemas, de uma dessas deficiências da tireoide, necessariamente há um nódulo ou não? Então, Renata, não necessariamente. Pode haver concomitante, né, um nódulo e a doença da função, ou não. A pessoa pode apresentar hiper ou hipotireoidismo sem ter nódulo nenhum. E alguns dos problemas, a pessoa ela carrega para a vida toda. Ela tem que fazer um acompanhamento ao longo da vida, não há uma cura de fato, existe um tratamento contínuo. Sim, de forma geral, a tireoidite de Hashimoto, ela precisa fazer tratamento de forma contínua para o resto da vida. Então, ela vai precisar de acompanhamento. E por isso, nós conversamos com a nossa apresentadora Luana Najara, que enfrenta o problema, né, tem um acompanhamento contínuo, e conta pra gente, então, como que é a rotina, os cuidados, como foi enfrentar tudo isso. Todo mundo pensa que o universo das celebridades é só glamour, flashes e badalação. O que ninguém imagina é que na vida privada de muitos destes famosos, a vida não é tão cor-de-rosa como parece. É o caso da nossa maior celebridade, Luana Najara, que passou por graves problemas de saúde e precisa se superar todos os dias. Eu sinto muito cansaço, né? Demais, assim, cansaço extremo. Me dá vontade só de dormir, eu não sinto vontade de fazer praticamente nada, né? Assim. E mesmo com todo esse cansaço, tipo, eu enfrento o dia a dia, né? Cuido da Valentina,
faço questão de fazer as coisas que eu preciso fazer, né? O câncer de tireoide é uma doença maligna que acomete 1 em cada 1000 pessoas no Brasil. Hoje o tratamento se faz através de um procedimento cirúrgico e esse câncer acomete principalmente as mulheres. E a forma de desconfiar da doença é notar a presença de um nódulo na tireoide. E a forma de identificar este nódulo é através de um exame de ultrassonografia na região do pescoço. A Luana teve o diagnóstico de câncer de tireoide, foi submetida ao tratamento de tiroidectomia total. Foi necessária uma complementação desse tratamento com terapia com iodo radioativo. E por conta de todo esse tratamento, esse processo, hoje os pacientes que têm ausência da tireoide ou não têm a tireoide precisam usar o hormônio da tireoide para o resto da vida. Fora isso, também pode acometer as paratireoides, como eu falei, ocasionando hipocalcemia e precisar também suplementar cálcio e vitamina D durante um longo período da vida, na maioria das vezes durante toda a vida, algumas vezes em transitório. Eu uso hormônio, né, para substituir a tireoide, só que eu não consegui ainda chegar na dose certa. Então, em função disso, eu sempre incho muito, né, que parece que está bem gordo, mas na verdade é inchaço, é retenção de líquido, é inflamação dos tecidos, né, do corpo, né, o hipotireoidismo. Não há um tratamento específico que cure a doença nem nada disso. Tem como controlar, mas esse controle ainda não existiu por causa do hormônio que ainda não está regulado. Os principais sintomas do hipotireoidismo, ou seja, da deficiência dos hormônios tireoidianos, cansaço, dor no corpo, inchaço e principalmente pode acometer a área dos olhos, ganho de peso, né? Pode atrapalhar o intestino de funcionar e uma perda de memória. A minha memória já tive muitos problemas, assim. Às vezes as pessoas, eu até já tentei várias vezes alertar nas redes sociais, no programa, que eu tenho um problema de memória muito sério. Então, assim, às vezes eu conheço uma pessoa e aí depois eu vou ver na rua, eu não reconheço mais. Para mim é como se a pessoa nunca tivesse existido, mas não é por mal. Às vezes eu até lembro que eu conheço, mas eu não sei de onde, quem é. Eu já tive até que foi o dia mais difícil para mim, foi tentar passar a marcha do carro, né? Eu tinha que dar ré e eu fiquei fazendo outra coisa, menos dar ré, né? E aí o carro foi 3 vezes para frente e eu não conseguia dar ré. Então eu parei, eu não conseguia lembrar como era a ré do carro. O hipotireoidismo, o indivíduo não produz os hormônios da tireoide. E a principal causa é a tireoidite de Hashimoto. Eu hoje me cobro muito menos, sabe? Depois que eu tive câncer, eu vi que existem coisas mais importantes do que a imagem. Existem coisas pra gente se preocupar muito mais do que isso, né? Eu sei quem eu sou, sei minha verdade, eu sei, sabe, como é o meu coração. Então eu dou mais importância hoje a outras coisas do que a imagem, né? Em função do câncer, da tireoidite de Hashimoto, do hipotireoidismo, enfim, toda essa junção de doenças, né? Eu enchei, engordei. Em um mês, 8 quilos. E as pessoas massacravam mesmo, e isso me fazia muito mal. Eu chorava horrores, sabe? Foi muito ruim pra mim, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o quê. Hoje, como as pessoas, graças a Deus, estão mais carinhosas, não vi mais ofensas nas redes sociais pra mim a respeito da imagem, então, graças a Deus, eu estou muito feliz. E mesmo que tivesse, hoje eu estou muito mais bem resolvida em saber que o que de fato importa é estar viva. Independente de como estiver a minha imagem, se eu estiver viva, tiver a oportunidade de criar minha filha, ficar ao lado do meu marido, né, da minha família, acho que para mim isso basta. Foi até o que a gente comentou antes de chamar a matéria, né, doutora? Há a possibilidade de vários problemas estarem... a pessoa está enfrentando vários problemas conjuntos, como é o caso da Luana. Pode acontecer, elas coexistirem, né? Então, no caso da Luana, pelo que eu vi, ela teve a tireoidite de Hashimoto e teve um câncer, as duas doenças. E o câncer de tireoide, doutora, ele pode ser prevenido de alguma forma? Então, Renata, a gente não tem uma medida específica para prevenir. O que a gente faz é tentar diagnosticar ele de maneira precoce. Então, se perceber os sintomas, ou então se a pessoa tem uma história familiar próxima, mãe, irmãos, pai, também deve procurar um endocrinologista para ver essa possibilidade. Há fatores de risco além de uma questão de hereditariedade do pai ou algum caso na família? Certo. Tem um fator de risco bem relacionado que é a radiação. Então, pessoas que receberam radiação na cabeça e pescoço, na infância, né? Elas têm um risco aumentado, sim, para desenvolver câncer de tireoide.
Muito bem, estamos falando sobre os problemas, as doenças da tireoide, uma glândula que tem uma função altamente importante no nosso corpo, no nosso bem-estar. E você de casa entende mais sobre o assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo, que é bem rápido. Estamos com a doutora Estela Carvalho. Eu espero você. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já estamos de volta na manhã deste sábado falando sobre doenças da tireoide. Há pouco mostramos um pouquinho, né, o caso da nossa apresentadora Luana Najara e falamos inclusive sobre nódulos, doutora. Falando sobre os nódulos, o que seria essa questão de nódulo quente, nódulo frio? Que relação é essa? Tá, essa denominação, se ele é quente ou frio, a gente consegue descobrir através de um exame chamado cintilografia. Mas a cintilografia não é um exame que a gente pede de rotina, só em determinadas situações específicas. O nódulo quente na cintilografia, ele aparece captando muito produto, ou seja, esse nódulo é hiperfuncionante, então ele produz mais hormônio de tireoide. E o nódulo frio, não, ele não produz em excesso o hormônio de tireoide. Ele seria um exame para identificar se vai ser hipo ou hiper? Na verdade, a gente sabe se é hiper ou hipo com o exame de sangue, né? E se a gente tiver a coincidência de hipertireoidismo em um nódulo, a gente precisa saber se o responsável pelo hipertireoidismo é o nódulo ou se é o resto da glândula que está trabalhando em excesso. Então, nessa situação, a cintilografia entra como útil. Quando aparece um nódulo e trata-se de um câncer, doutora, existem sintomas aparentes? A pessoa consegue perceber alguma mudança no corpo? De maneira geral, o nódulo, ele vai ter um crescimento mais rápido, o câncer, né? Ele pode apresentar um crescimento mais rápido, ele pode invadir as estruturas próximas à tireoide, então o paciente tem mais chance de apresentar sintomas, como rouquidão, tosse, né? Dificuldade para engolir alimentos, né? Então ele pode ser sintomático. Na palpação, quando a gente palpa esse nódulo, ele vai estar mais endurecido, né? Ele é mais difícil de mover ele na tireoide. Então tem algumas características que podem sugerir malignidade, mas não necessariamente ser, né? Ou o contrário, o nódulo pode ser maligno, ser um câncer e ser completamente assintomático, não apresentar sintoma algum. E como que é feito o diagnóstico do câncer de tireoide? Tudo bem. Então, primeiro o paciente faz uma ultrassonografia para detectar o nódulo e, dependendo das características desse nódulo, ele vai ser encaminhado para fazer uma punção. Então, a punção é um procedimento simples também. O médico vai com uma agulha guiada por o transdutor do ultrassom. Ele vai tirar material do nódulo, né? Vai aspirar pela agulha células, vai encaminhar para um laboratório de patologia para o patologista analisar se aquilo é um câncer ou não. E aí a gente acaba voltando até um pouquinho na questão dos fatores de risco. Se a gente tem um familiar que já teve o câncer de tireoide, a mulher mesmo, nas suas consultas de rotina, no ginecologista, quando está fazendo a ultrassonografia das mamas, preventivo, o médico acaba pedindo uma ultrassom da tireoide também. Sim, é verdade, Renato. Você lembrou uma coisa importante. Se a gente for fazer ultrassom, se todo mundo fosse submetido a ultrassom de tireoide, cerca de 50% das pessoas vão encontrar um nódulo. Só que na grande maioria dos casos, o nódulo é benigno, né? Então, às vezes, não tem necessidade de fazer ultrassom assim de maneira indiscriminada. Mas o paciente tem que ser selecionado caso a caso, tem que conversar, ver a história, ver os fatores de risco, fazer o exame físico da tireoide, né, para ver se aquele paciente necessita realmente de um ultrassom. O câncer de tireoide, doutora, é um câncer comum, digamos? Tudo bem. O câncer de tireoide, na verdade, não é comum, é um câncer raro. Mas dentre os cânceres da endocrinologia, ele é o mais comum. Digamos que não seria uma forma de dizer, claro, que ele é um câncer
mais fácil de lidar, mas as chances de cura deles são maiores. Sim, é um câncer de bom prognóstico, Renata. Então, tem uma alta chance de cura. Então, coisa de 80% dos pacientes, depois de 10 anos, estão vivos ainda. E como vem a cura do câncer de tireoide? Como que é feito o tratamento? O tratamento, como a doutora Caroline falou, geralmente é feito através de cirurgia, né? De modo geral, a gente tira toda a tireoide, mas tem possibilidade de tirar parte em casos muito selecionados, em casos específicos. E depois o tratamento, dependendo do tipo, ele pode ser complementado ou não com a radiação, com iodo, né? Com iodo radioativo. Como é que é todo esse caminhar do tratamento? É algo multidisciplinar, né, doutora? Sim, sim. Porque estamos aqui com a senhora, que é endocrinologista, que consegue fazer todo esse prognóstico. No caso, há um encaminhamento para outro profissional, para o tratamento específico do câncer de tireoide, como é que funciona? Se ele tiver complicações, por exemplo, depois da cirurgia, ele pode ter complicação em relação à voz, à fala, né? Então, ele pode ser encaminhado para o fonoaudiólogo, né? Se for necessário acompanhamento psicoterápico, também pode haver essa multidisciplinaridade, como você falou, também pode ser bastante útil, né? Então, de maneira geral, é o cirurgião de cabeça e pescoço, o endocrinologista, raramente vai precisar de um oncologista, porque o tratamento geralmente responde muito bem. Então, é muito raro ele precisar de coisas além do que foi falado aqui, que é a cirurgia e o iodo radioativo. Então, raramente ele vai precisar de alguma medicação. Mas quando isso acontece, sim, a gente encaminha para um oncologista também, para ficar acompanhando junto. Esses tratamentos que são do cirúrgico, a iodoterapia, causam alguma consequência no futuro? Tem alguma reação futura? Certo. A cirurgia, ela pode realmente tirar a tireoide e, sem querer, inadvertidamente, ele pode retirar as paratireoides, que são os órgãos que ficam muito próximos da tireoide. Às vezes, ele tem uma proximidade tão grande que pode ser tecnicamente impossível deixar aquela paratireoide ali, quietinha. Então, quando a paratireoide é lesada de alguma maneira, quando ela é machucada ou quando ela é retirada, o paciente pode ficar com hipocalcemia, que é a queda de cálcio no sangue, né? Então, outra complicação que pode haver é problema na fala, né? Por conta de lesão dos órgãos que estão responsáveis pela nossa fala. E o paciente pode ter rouquidão, mas de maneira geral essa rouquidão ela dura pouco tempo depois da cirurgia e depois o paciente recupera completamente a voz. As mulheres têm dificuldade para engravidar depois de um câncer da tireoide? Não, se ela fizer o acompanhamento certinho, tiver repondo os hormônios da tireoide certinho, ela pode não ter dificuldade alguma para engravidar. Mas a gente tem que fazer uma observação que se ela recebeu o iodo radioativo, ela tem que esperar, porque essa radiação ela pode prejudicar o bebê. Muito bem, falamos hoje sobre as doenças da tireoide com a doutora Estela Carvalho. Agradeço a sua presença mais uma vez, doutora. Foi um prazer. A você de casa, um ótimo dia, agradeço a companhia. Sábado que vem nós estamos de volta com mais um tema e eu espero vocês. Um ótimo fim de semana.